E você, categoria de base do Inter. Categoria de base do Inter. E como é que é, cara? Como é que inicia assim o Alexandre Pato como jogador? Porque é difícil, né, cara? Porque geralmente, eu vou te perguntar aí, geralmente a infância do jogador ela é humilde, né? Ele tem muitos problemas, até pra chegar no centro de treinamento. Como é que foi essa iniciação do Pato pra jogador de futebol profissional? Como é que você chega nas categorias de base do Inter? Então, tem isso mesmo. Muitos jogadores têm uma história por trás. Eu acho que cada história é muito importante. Cada um tem a sua perda e ganhos, né? Então, a minha é uma história que para mim, para minha família foi muito especial. Eu acho que alguns às vezes pode se interessar ou não, mas para mim foi muito muito especial. É aquilo que eu carrego até hoje e vejo que as consequências daquilo que eu colhi nesse período todo que eu fiquei, né, que eu saí de 12 anos da minha cidade até hoje, eu tô colhendo isso hoje, né? Eu mudei muito, completamente diferente com a minha família. Eu tinha 11 anos, eu fui fazer um teste, eu fui jogando nas escolinhas de futsal. E nisso em Uruguaiana teve um campeonato que tava o Inter e o Grêmio. E naquela época tava tudo direcionado para ir pro Grêmio. Só Futsal. que futsal, tudo futsal. Aí cheguei lá nesse campeonato, fui indo bem. Aí o Grêmio chegou pro meu pai naquela época e falou: olha, seu filho não pode fazer o teste no Grêmio porque seu filho ele é de menor e não tem alojamento para ele. Aí meu pai falou: então tá bom, a gente agradece e deu. Só que nesse mesmo evento que tinha nesse campeonato, tinha um diretor chamado Valéu na época. Ele falou assim: não, lá o Inter tem, eu quero que ele faça um teste. Aí foi eu e meu pai para Porto Alegre e nós não tínhamos condição, né? Meu pai era o único que trabalhava. Minha mãe também trabalhava, mas meu pai ele trabalhava em órgão público, né? Minha mãe era merendeira e praticamente meu pai ele tinha que praticamente a parte financeira da minha família vinha do meu pai. Meu pai saía muito cedo, saía tipo 7 horas para trabalhar e voltava 6, 7 horas da tarde e era o momento que você tinha que dormir. Então raramente eu vinha o meu pai, eu via mais de final de semana. Claro que eu via dia de semana, mas era muito pouco. Mas meu pai sempre tentando fazer de tudo. Minha mãe, até um tempo, ela era merendeira e acabou tendo um problema na coluna. E aí ela acabou saindo desse trabalho e acabou cuidando de nós, que era eu e mais 2 irmãos. Uma irmã que se chama Gisele e o Alexandre, que é meu irmão. E nisso meu pai, com tudo aquilo que eles tinham em mão, falou: vamos para Porto Alegre. E acabou eu indo com ele de ônibus. Aí chegou lá, a gente não tinha dinheiro para nada. Então, assim, aonde que o dinheiro que nós tínhamos que daria certo? Aonde que seria o melhor lugar para ter uma hospedagem com o dinheiro que nós tínhamos? O hotel era caro, onde era o melhor era o motel. Caramba, cara! O motel, como era por uma noite, né? Você fazia o teste, pegava as coisas, levava. Então meu pai... Essa primeira vez que você foi pro teste. Pro teste. Tá. Aí meu pai falou assim: filho, vamos ficar 2 dias aqui. E eu até então não entendia tudo isso. Imagina um senhor entrando com um menininho no motel. Mas não tinha tudo hoje que tem essas coisas da internet, né? Então a gente foi tudo. A gente tá falando de que ano isso? Cara, 2002. Cara, por aí, né? Por aí, uns 20 anos, né? E aí a gente acabou indo fazendo... Não vou fazer muito tempo, mas assim, a gente acabou indo pra lá fazer o teste. Meu pai foi pro motel, a gente foi lá no motel. Meu pai filmava, falou: caraca, esses espelhos, essas coisas. Eu não entendia nada, eu só queria treinar. Aí a gente foi pro treino, aí meu pai... A gente foi passear de manhã no Inter lá pra conhecer o estádio. Só que nisso, enquanto a gente passeava, veio o diretor e falou assim: o que vocês estão passeando aqui agora? Não, você tem que fazer o teste. Aí meu pai falou: mas não é na idade dele? Ele falou: não, você tem que fazer o teste agora. E era com o pessoal 88. Era uma idade acima da minha. Acima. Aí eu falei: putz, vamos embora. Aí eu saí lá... Mas por que eles colocaram acima? Eu não sei. Tá. Cara. Nesse dia eu não entendi. Eles me chamaram e meu pai foi correndo pro motel. Saiu correndo. Eu não lembro se vocês lembram uma chuteira chamada Quilance. Eram umas Quixute. Eram umas chuteiras assim. E meu pai levou uma chuteira de trava de ferro e duas chuteiras. É um par, né? Chuteira de ferro e chuteira de trava. Aí chegou correndo lá, foi correndo, pegou as chuteiras, a primeira que viu na hora ali e me trouxe. Quando ele chegou, eu fui abrir pra treinar, era um pé de ferro. Um pé de cada um. Caramba, Pé de cada cara. um. Eu falei: pai, o que é isso? E agora?
Aí eu lembro até hoje, tenho que agradecer até hoje, um menino que chama Cocão, que ele era um dos caras mais importantes que tinham na categoria de base da seleção, que ele era do Inter. Ele falou assim, jogador? Pato, jogador. Aí ele falou assim, Pato, essa aqui é a chuteira, eu te empresto a chuteira pra você fazer o teste, que era uma chuteira da Nike. Aí eu falei, tá bom. Aí ele me deu o teste, eu fiz o teste. E sorte, porque era teu número. Ele me emprestou a chuteira, eu acabei fazendo o teste, eu passei e voltei. O que aconteceu? Só que quando eu volto, né, quando eu vou pra minha cidade depois do teste, tudo certo, mudou o treinador. Aí eu tive que voltar, só que nessa volta eu já vim com mala e tudo. Eu falei, cara, quer saber? Eu já vou pra ficar, não quero... Aí foi aí que quando eu fui, eu tinha 11 anos, cara. Fui 11 anos, minha mãe até hoje, eu lembro até hoje, tenho que agradecer a ela, porque eu só entendo depois, né, que... imagina, com 11 anos você sair de casa, morar fora, seu pai e sua mãe te deixar você ir, pra depois colher as consequências que eu tô colhendo até hoje, que assim, não é fácil. Eu vejo meus pais e falo, caraca, o tempo que eu perdi. Não tem como voltar atrás. Então, minha mãe falou, filho, o dia que você quiser voltar, essa aqui é a sua casa. Aí eu acabou indo, meu pai, a gente passou, meu pai me deixou lá e acabei voltando, meu pai acabou voltando, eu acabei ficando e foi indo. Esse foi... Caramba, cara. Não, eu fico pensando nisso e realmente a idade é um negócio que impacta muito, né, cara? Você fala aí de sair com 11 anos, tem toda a parte do pai e a mãe se desapegar um pouco, porque, pô, deixando teu filho num outro local, do outro lado, longe, mas você que isso é uma pergunta genuína mesmo, uma dúvida que eu tenho. Como é que é pra criança? Porque assim, é um ambiente que você gosta, obviamente, o futebol, você tá ali lidando com outras crianças, presumo eu, da sua época. Como é que é isso, cara? Porque você tá distante de tudo que você conhece, né? Pra arriscar no sonho. Então assim, o seu mundo vira o futebol e só. É isso? Então, quando eu fui pra lá, eu não entendia tudo aquilo que... Né, imagina, com 11 anos você não entende praticamente nada. Eu fui mesmo pra jogar futebol. Eu não entendia, eu tinha uma vontade, um sonho de ser jogador de futebol. Se eu ia dar certo ou não, eu não entendia, mas eu sempre fui com aquilo, quero jogar futebol, e eu me divertia fazendo aquilo. Eu fui entender muito mais tarde, faz pouco tempo, faz uns 5, 10 anos atrás, que eu comecei a entender mais sobre o futebol e mais sobre a parte familiar, né? Então aí eu vi que como é duro, como é difícil. Meu pai e minha mãe... nós tínhamos eu tenho mais 2 outros irmãos, então como que faz o mais novo, né, eu sou o mais jovem, o mais novo de casa, deixar viver então os outros ficam e ele vai, o mais novo vai, e aí como que é? Eu fui entender hoje que assim não tinha o que fazer, era uma escolha que minha mãe e meu pai acreditaram. Eu lembro que até hoje, né, eu acredito muito em Deus, e Deus falou com ela muito naquele dia, ela falou assim, olha, você não vai esconder uma lamparina embaixo da cama. E foi aí que ela me deixou ir. Porque assim, na hora que a lamparina brilha, você não tem como ela esconder ela. E minha mãe falou assim, essa é a minha resposta que eu precisava, eu tenho que deixar ele ir. Foi muito difícil. Depois, faz pouco tempo, né, eu comecei a conversar com meu pai e com a minha mãe sobre tudo isso. Cara, é muito difícil. Assim, você volta e eu fico pensando assim, cara, será que meu filho poderia viver isso? Se você confia, você entrega, porque o Inter tem uma estrutura muito boa, tem ótimos profissionais. Eu conheci pessoas que cuidaram de mim, mas ali você começa a criar muitas coisas daquilo que você não é. A essência daquilo que eu fui, que eu sou, eu meio que eu coloco de lado para viver aquilo. Eu vivia em concentração. Eu lembro que eu não podia falar para os meus pais que eu chorava, porque eu queria ficar ali. Eu não poderia falar que eu tava com saudade, porque amanhã meu pai vinha e me pegava e me levava embora e eu ia... Você imagina seus pais só esperando uma oportunidade pra te trazer de volta, né? Minha mãe, eu lembro que meu pai, ele me levou R$50. E eu lembro até hoje que eu liguei, quando meu pai entrou no carro, eu falei, pai, eu não quero, pode levar embora, eu não quero esse dinheiro, vai que vai faltar em casa. Eu tinha 13 anos. E aí meu pai falou, não, fica tranquilo que esse é seu. Cara, eu guardei por 3 meses. Falei assim, eu não vou gastar, porque vai que um dia minha mãe e meu pai precisem, eu dou pra eles. Aí eu lembro até hoje que primeira vez que eu gastei, eu fui comprar um pedacinho de chocolate, que eu lembro até hoje, e só gastei aquilo, nunca mais usei aquele dinheiro. Fui usar mais tarde, que eu não lembro. Então assim, é uma batalha. Eu acho que se eu desse um conselho hoje para as crianças, para os jogadores e para os pais, tentem, ao mesmo que seja difícil,
mesmo que se você libere ele para um clube, que você faça pelo menos tenha principalmente não para os pais, mas para os empresários que isso acontece. O jogador que ele se destaca, o empresário vem, pega e ele cuida, mas o empresário invista no pai e na mãe. Mesmo que tiver mais irmãos ou tiver algo, invista no pai e na mãe, porque assim é muito delicado, é doído você entender depois de muitos anos que sofre consequências. Por exemplo, é tudo lindo. Hoje eu escuto meninos de 17, 18 anos vão na entrevista, como a gente estava conversando. Não, eu prefiro estar aqui do que estar na festa. Mas você pode ir na festa. Você não precisa não ir. Você não acha que você é maduro o suficiente com 18, 19 anos e achar que você precisa falar bonito ou não. Você pode ser você. Por exemplo, eu estou amadurecendo hoje. Meu filho nasceu e eu fico, caraca, e agora como é que vai ser? E eu tenho que a minha esposa, minha família, tudo que eu vivi. Que um fato que marcou muito para mim foi uma vez o Diniz chegou para mim. No São Paulo isso? No São Paulo. O Diniz chegou para mim, Pato, você tem que curar algo em você que é lá de trás. E eu não entendi. Eu falei, como assim, meu? O que o Diniz... Do nada ele chegou e mandou essa? Porque a gente conversava muito. Ah, tá. A gente conversava muito. Eu falei, Diniz, o que você tá falando, velho? Você é louco? Você vem falar de mim. Eu vivi na Europa, fui pra lá, fui pra cá. O que você tá falando? E eu, Diniz, tem razão. Aí eu comecei a resgatar. E dali eu comecei a ver muitas outras coisas e ver o mundo do futebol, né? Também, mas assim, como homem, como poderia ser melhor para as pessoas que estão perto de mim, mudou totalmente. Acho que isso é o fundamental. Cara, eu tô ouvindo você falar, e aí você me disse se eu tô errado ou não. Mas eu sinto que tem meio que... Você tá triste. Você realmente é triste com uma parte do futebol. O quanto que te afetou em alguns aspectos. Por exemplo, eu sinto que parece que você deixou o Pato realmente de verdade um pouco de lado para assumir o Pato jogador, que às vezes não era bem o que é o Pato de verdade. É isso? Cara, vou ser bem sincero pra você. Dos 11, 12 até os 25 eu fui muito blindado. Eu fazia as entrevistas, aquelas que seriam... Media training total. Não, eu não fazia media training. Eu não fiz media training, mas eu fazia... Eu fui instruído muito a falar em campo. Né? Que a maneira mais fácil de você responder é em campo. Fazendo gol... Lembro até, os caras falavam muito na Itália, fez o gol, você é lindo, se você não faz gol, você é feio. Então assim, isso eu entendi que sempre me levaram a ver esse lado, qualquer situação você responde em campo. Eu sei que é muito difícil uma pessoa que tem um salário astronômico muito alto em comparação os salários normais, você sempre vai ser... Né? Você tem que dar um resultado, você tem que fazer isso, você não... Mas assim, atrás, nos bastidores, tem um baita empenho. Né? Você fica estressado, você tem que ir pra casa, você dorme, você treina muito, exige seu corpo, você se machuca, você joga na neve, você joga no calor, você tem toda uma estrutura por trás que ao mesmo tempo você dá show, né? Quando você vai em campo, é um show. É um baita entretenimento, é um jogo. Então, só que a galera que assiste, às vezes, ela não vê esse bastidor. Por isso que hoje os clubes, eles mostram treinamento e começa... Tenta humanizar, né? E aí, é isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Até os 25, quando eu resolvi ir para a China, porque ali eu teria a oportunidade financeiramente, de recuperar o dinheiro que eu perdi não indo para o Paris Saint-Germain. Porque quando o Paris Saint-Germain começou a montar o super time, né, com o Ancelotti, eu era o primeiro escolha do Ancelotti e do Léo. E até então eu tive um contrato em cima da mesa e eu acabei não indo, acabei perdendo aquela parte de ter saído do Milan, mas ao mesmo tempo financeiramente. Mas você não foi o quê? Você preferiu ficar no Milan? Porque assim, tava tudo desenhado. Vamos pensar assim, eu tô em casa, tenho um salário muito alto no Milan, pro Berlusconi, naquela época, eu era o principal jogador dele. Então, assim, por que eu vou sair? Faz todo sentido. Né? Não tem por que eu sair. E o Milan é gigantesco. E ele não queria que eu saísse. E ele falava assim pra mim, Pato, você vai ser a minha aposta pra Champions League. Você não vai sair, eu tô focado em você. E eu falei, cara, por que eu vou no Paris Saint-Germain? Tô em casa aqui, vivo uma vida que, treino, fico em casa, vai. Aquela época também eu até namorava. Então, assim, tava o cenário ideal. Então, por que eu vou sair? E aí, eu acabei não indo. Comecei a ter um monte de lesões, né? E aí, eu não conseguia recuperar meu corpo. Eu acabei vindo pro Brasil. E aí,
aconteceu tudo que aconteceu. Só que eu comecei a entender depois dos 25. E os 25 anos, quando eu comecei a decidir, cara, eu vou pra China, porque eu quero... Primeiro, foi uma baita experiência, mas financeiramente ia mudar muito o contexto da minha parte financeira, que apesar eu fiz um pouco de meu pé de meia na Europa e tudo, no Brasil, mas lá seria onde eu daria o boom. Uhum. E ali eu comecei a entender mais que o futebol tem muitas coisas por trás que às vezes nem sempre é aquilo que todo mundo olha. Por exemplo, você tem que ser bom, claro, mas você tem que ser... Você tem que meio que ser uma coisa que eu aprendi depois, ser mais político. Uhum. Tem coisas que às vezes você não pode falar, tem às vezes coisas que você tem que fazer. E eu paguei um preço, porque, cara, eu amava jogar futebol. Eu entrava no campo porque eu queria jogar. Eu errava porque eu tentava. Não é que eu errava porque eu queria. Não é, eu ia lá no campo, eu dava o meu melhor, eu adorava. Eu comecei a entender uma outra situação que, se eu tivesse entendido muito, seria totalmente, talvez, diferente. Mas do jeito que foi, tinha que ser. Só com 25 eu comecei a cuidar das minhas coisas. Mas por que na China que você teve essa percepção? Porque ali eu comecei a decidir. Eu que vou cuidar das minhas coisas. Uhum. Eu vou viver o futebol aqui e vou viver o país. Então, assim, eu comecei a viver, a entender mais o futebol. Comecei a me interessar mais como é que era o business do futebol. Como é que é a situação de contratos. Até então eu não via contrato, né? Eu era muito blindado. Eu só vai pro campo. Então, assim, cara, eu amava e eu amo jogar futebol, mas para eu jogar hoje, eu tenho que gostar de estar no lugar. Eu não quero entrar só para talvez, que é uma coisa que eu comecei a aprender, que às vezes a gente tem sonhos que são confundidos com vaidade. Então, assim, eu não quero entrar num clube só para entrar porque eu sou jogador de futebol, eu tenho que demonstrar qual é o meu valor para fora. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Se eu não encontrar qualquer lugar que não me dê isso, porque às vezes a gente tem que fazer um sacrifício. E é aquilo que eu estou fazendo agora. Então, assim, para eu encontrar isso, né, de ter esse prazer de jogar, eu só entraria num lugar que eu falo, cara, agora acho que é o momento de jogar, porque eu bati na trave. Eu fui pro São Paulo com toda a expectativa e acabei não saindo tão feliz, mas no final das coisas eu saí feliz que a gente foi campeão. E aí acho que o meu pensamento hoje com 34 para fazer 35 tá mudando cada vez mais.